Amém. Mais uma vez, nós estamos aqui para nos lembrarmos da obra do Senhor por nós. Gostaria que os irmãos abrissem em Lucas 2, versículo 24. Vamos falar da obra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos crer naquilo que Deus deixou para nós. Lucas 2, 24 diz assim: e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Esse aqui foi o que os pais de Jesus levaram para o sacrifício da santificação, aquilo que a lei determinava. Deveria levar um cordeiro, mas se a família fosse pobre e não tivesse condição, então que fosse um par de rolas ou 2 pombinhos. E aqui nós temos escrito que isso foi o que a família de Jesus levou. Apocalipse 21, Apocalipse 21, 18. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Irmãos, o que eu quero falar para os irmãos é sobre a obra do Senhor, o resultado dessa obra. E diz a palavra do Senhor que Deus não é o homem para que minta. E Deus fez uma promessa, e Deus cumpriu a promessa dele, assim como ele disse. Se o homem pecasse, precisaria de um sacrifício, alguém puro. Não adiantava o próprio homem se sacrificar, porque ele já estava impuro. Então, Deus preparou um sacrifício, seu próprio filho. E diz a palavra que Jesus se ofereceu. Nem sequer, eu creio que na mente do homem, de nenhum homem, talvez passe como que era a glória de Jesus e como que é a glória de Jesus, para ele deixar tão grande glória e vir aqui ser oferecido. Aqui está falando da Nova Jerusalém, mas certamente onde Jesus estava com Deus, muito mais do que isso aqui, nem passa na nossa mente onde Deus está, como que é a glória dele. Mas diz aqui, só aquilo que está reservado para nós, a estrutura da muralha de jaspe, também a cidade de ouro puro. Irmãos, o que Jesus tinha? E depois, quando ele veio como homem, ele não tinha recurso algum. Ofereceu ali 2 rolinhas ou 2 pombinhos, porque era pobre. Tão grande sacrifício. Então Deus
Diz a palavra: aquele que não poupou a seu próprio filho, ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então lembre-se do sacrifício de Jesus. 1 João 1,9. Vou ler a partir do 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então aqui diz do sacrifício de Jesus, qual que é a consequência, qual que é o fruto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, quando Deus fez uma promessa de nos dar Jesus, e sabendo de toda a glória dele, e sabendo o que Jesus passaria aqui nessa terra, longe de toda a sua glória, totalmente o contrário, Deus cumpriu isso. Também Deus vai cumprir essa promessa dele, de que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele nos perdoa, Ele nos perdoará. Então o sacrifício de Jesus foi aceito e Deus nos garante pela sua palavra. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aqui diz que se nós falarmos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Se nós falarmos que não pecamos mais, nós mentimos. Está indo contra a palavra do Senhor. Mas a palavra nos assegura que, embora nós pequemos, Ele nos perdoa. E aí continua então: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então não é porque Ele falou que se nós confessarmos vamos ser perdoados, que então nós podemos, vou pecar, vou confessar, vou pecar de novo, vou confessar e vou estar tudo bem com Deus. Não. Ele nos escreveu para nós não pecarmos, mas se por um acaso pecarmos, nós temos essa confiança, Ele nos perdoa. O sangue de Jesus foi aceito. E também diz, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou.
nós podemos ter pela fé, irmãos, a certeza da salvação. Então, que cada um aqui, pela palavra do Senhor, segundo a palavra de que Deus não mente, o Senhor diz que todo aquele que confessasse o Senhor Jesus e cresce que Deus ressuscitou dos mortos, esse estaria salvo. Então não é porque eu pequei agora que eu vou perder minha salvação. Meu Deus, cometi esse pecado, agora não tem mais jeito para mim. Não. Qualquer pecado, e ainda fala aqui, não pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Então não é um pecado seu que vai te separar de Deus no sentido da sua salvação eterna. A nossa salvação é garantida quando nós confessamos o Senhor Jesus com a nossa boca e quando nós cremos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Essa é a condição da nossa salvação. Não é pelo que nós fazemos, não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Toda honra, toda glória, todo louvor pertencem ao Senhor Jesus. As nossas obras são trapos de imundícia, mas Jesus pagou o preço. Então agora nós devemos viver segundo Ele vive. Vamos ver Salmo 32, vai nos falar do pecado, vai nos falar do pecado, sentimento do pecado. Salmo 32, diz o meu título, não é da Bíblia, mas da tradução da minha Bíblia: a bem-aventurança de quem recebe perdão. De Davi, salmo didático. Então, isso aqui é um salmo que Davi passou por essa experiência, deixou escrito para nós, para o nosso ensino. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Então aqui está nos mostrando, nos ensinando que enquanto calou, os ossos secaram. Então, irmãos, quando nós não confessamos o nosso pecado ao Senhor, aquele que tem toda a provisão, todo o perdão, nós adoecemos. O nosso pecado traz enfermidade sobre nós. Aqui no caso de Davi, ele contando, dos ossos dele que secaram.
Ele estava passando por um momento triste, mas ele fala: confessei-te o meu pecado. E qual a consequência disso? O perdão dos pecados. E mais, ele confessou o pecado, ele confiou na palavra do Senhor. Primeiramente, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele confiou na palavra do Senhor, ele recebeu o perdão do Senhor, e aí ele se alegrou. A consequência, então, irmãos, que nós podemos nos alegrar. O Senhor nos perdoa quando nós confessamos. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Agora, irmãos, graças a Deus, glória, eu creio no Senhor, eu fui perdoado. Por que eu fui perdoado? Porque eu confessei. E se eu confessar, a palavra do Senhor falou que Ele é fiel e justo para me perdoar. Então eu creio na palavra do Senhor. O Senhor que não poupou o Filho dele, tirou de toda aquela glória para estar aqui numa estrebaria. Ele não vai fazer isso comigo, também não vai me perdoar. Então certamente, se eu confessar, o Senhor vai fazer igualzinho está na palavra dele. Ele vai me perdoar. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E diz lá em João que nós, por causa do pecado, que o Senhor nos perdoa, nós não vamos continuar na prática do pecado, mas seguir a palavra do Senhor. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Nós vamos andar segundo Ele andou. Através da palavra do Senhor, irmãos, nós vamos saber como que o Senhor andou, como que o justo deve andar, e vamos seguir essa palavra. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Diz a palavra que o Senhor olhou por toda a terra, e o que aconteceu? Não viu justo algum. Mas então por que está falando aqui, exultai, ó justos? Não está falando de Jesus, que é justos no plural. Está falando de nós. Abraão foi justificado pela fé. Irmãos, vocês querem ser justos? Usem da fé que o Senhor nos dá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Então não vou pecar, porque o Senhor me perdoa. Vou manter meu coração reto. Ainda se pecar, serei firme no Senhor, confessarei e receberei o perdão do Senhor. Então, irmãos, foi isso que o Senhor fez, oferecendo o corpo dele ali na cruz, derramando o sangue dele ali na cruz. Nós anunciamos então, através do pão, através do cálice, a morte do Senhor. E também, se nós fazemos isso, o Senhor ressuscitou, porque senão seria vã a nossa fé. Então nós cremos, o Senhor se ofereceu por nós, Ele perdoa todas as nossas iniquidades, e por causa disso, diz em outra parte da palavra, nós podemos erguer os olhos, levantar a cabeça, andar com a cabeça erguida, exultarmos, porque o nosso Senhor é fiel. Irmãos, nós não perdemos a nossa salvação. Uma vez que o Senhor nos deu, Ele diz que nos deu vida eterna. E lá diz também que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Por quê? Porque nós cremos na palavra do Senhor. Nós podemos nos alegrar, nos exultar,
sair rios de água viva de dentro de nós, porque o nosso Senhor, Ele é fiel. O Senhor Jesus foi fiel na obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te bendizemos, a ti toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Tu és digno de abrir o livro, de desatar os selos. Senhor Jesus, tu és digno, a ti toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor Jesus, o Senhor é digno de abrir o livro. Aleluia! Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno, mas o Senhor foi digno. O sacrifício do Senhor foi aceito. Te rendemos graça, nós cremos na ressurreição do Senhor. O Senhor vive para sempre. Maranata, vem Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Te damos graça, Senhor, pelo corpo do Senhor oferecido por nós. Te damos graça, Senhor, pelo sangue do Senhor derramado por nós. Te damos graça, Senhor, por este pão, por este cálice. Abençoamos, Senhor, o pão e o cálice, o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, oferecidos ali na cruz por nós. Bendito seja o teu nome. Aleluia. O Senhor é Deus. Aleluia. Amém. Todo aquele que confessou Jesus, todo aquele que creu no coração que Jesus foi ressurreto pelo Pai, participe do pão e tome do cálice. Não há pecado algum que nos separe do amor de Deus. Aleluia.